a América Latina, onde foram desenvolvidos importantes estudos sobre o tema. O primeiro período aconteceu entre as duas grandes guerras mundiais. A discussão sobre alfabetização estava inteiramente focada nas questões do ensino. Esse período foi marcado basicamente pela discussão de qual seria o melhor método para alfabetizar com sucesso. Supunha-se que a qualidade da alfabetização dependia única e exclusivamente do método de ensino. Essa discussão aconteceu principalmente na Europa. Era lá que, nessa época, estavam os centros e os pensadores envolvidos com a reflexão sobre as questões da aprendizagem e da alfabetização. A Guerra dos Métodos saiu de cena quando teve início outra guerra de proporções muito maiores, a Segunda Guerra Mundial. O pós-guerra trouxe uma transformação muito grande nos Estados Unidos, país que despontava como grande potência mundial. Um acontecimento muito importante desse período foi o movimento de integração dos negros americanos, que aconteceu na sociedade e nas escolas. A luta contra a segregação abriu terreno para uma reação ao sistemático fracasso escolar das crianças negras. Começaram a ser buscadas explicações para esse fracasso. No começo dos anos 60, houve um empenho muito grande para tentar compreender e reverter o fracasso escolar das chamadas minorias étnicas, que não por acaso eram também os grupos mais pobres da sociedade americana. A produção de conhecimento sobre alfabetização nesse período buscava no aluno a razão do seu insucesso. Muito dinheiro e trabalho foram investidos na tentativa de entender o que havia de errado com as crianças que não aprendiam. A discussão, então, tornou-se mais abrangente e o desafio passou a ser compreender os motivos do fracasso escolar de um modo geral. As pesquisas realizadas nessa época deram origem a um conjunto de ideias que se tornou conhecido como teorias do déficit. A hipótese que sustentava essas teorias era a ideia de pré-requisitos. Acreditava-se que para aprender, o aluno precisava possuir previamente um conjunto de habilidades sem as quais a aprendizagem não aconteceria. No caso da alfabetização, os pesquisadores definiram um conjunto de habilidades cuja principal característica era serem relacionadas à percepção e à motricidade. Na minha experiência como professora, quando uma criança ingressava na primeira série, nos 3 primeiros meses, trabalhávamos com o que chamávamos de período preparatório para a alfabetização. Nessa época, era proposto para as crianças exercícios de discriminação visual, coordenação visomotor e análise e síntese, porque acreditávamos que esses eram os pré-requisitos para que os alunos pudessem se alfabetizar. O pouco desenvolvimento de habilidades era caracterizado como um déficit. Isso justificava o fracasso escolar, eliminando a responsabilidade da escola e tratando a suposta dificuldade de aprender do aluno como uma deficiência. Para tratar o que se acreditava ser um déficit, uma deficiência, foram elaboradas baterias de atividades com o objetivo de estimular a percepção e a motricidade das crianças. No Brasil, essas atividades receberam o nome de prontidão para a alfabetização. Porém, parte dos educadores e pesquisadores da época não aceitava a ideia de déficit. Entre outras questões, eles não admitiam o fato de que a deficiência estivesse concentrada nas crianças mais pobres, que estatisticamente eram as que apresentavam altos índices de fracasso escolar. Em diferentes lugares do mundo, a ideia do déficit foi questionada e repensada. No final dos anos 70, a desconfiança e, posteriormente, a recusa das teorias do déficit deram origem ao terceiro período das ideias sobre alfabetização no século XX. Os estudos produzidos nesse período foram sustentados pelo avanço do conhecimento em áreas como a psicolinguística e a sociolinguística. As pesquisas realizadas na década de 70 mudaram completamente de enfoque. Em lugar de tentar imaginar o que faltava aos que não aprendiam, o desafio agora era entender como é que se aprendia a ler e escrever. As pesquisas em psicolinguística
mostraram que as crianças tinham ideias sobre a escrita que nem os professores, nem os estudiosos do assunto imaginavam. Então escreve aí para mim, marimbondo. Lê com o dedinho. Marimbondo. Muito bem. E rinoceronte, você conhece esse bicho? Não. Não? E dinossauro? Conheço. Então escreve dinossauro aí pra mim. Lê com o dedinho pra eu ver. Dinossauro. Muito bem. Agora eu quero que você escreva formiga. Muito bem, lê com o dedinho. Formiga. Agora escreve camelo. Muito bem. É interessante observar que nas palavras onde ela usa exclusivamente consoantes, desde que se saiba que é uma lista de nome de animais, é perfeitamente possível deduzir o que ela escreveu. Roberta está escrevendo dentro das regras de um sistema silábico. Sua hipótese é que a cada segmento de escrita, ou seja, a cada letra, deve corresponder um segmento da fala, segmento este que ela, como toda criança que recém descobriu o que a escrita representa, pensa que deve ser a sílaba. Formiga. Roberta, apesar de atribuir um valor silábico às letras do alfabeto, usa-as de forma muito precisa. As letras que ela utiliza são sempre as que realmente fazem parte da sílaba representada. A partir daí, foi possível compreender um fato que não era nada raro. Havia pessoas que aprendiam a ler antes de entrar na escola e sem qualquer tipo de ensino direto. Uma parte importante dessas pesquisas foi realizada na América Latina, onde o fracasso escolar já tinha se tornado um grave problema social. Os educadores brasileiros tomaram conhecimento do resultado dessas pesquisas quando foram publicadas em português, sob o título Psicogênese da Língua Escrita. Porque quando eu chegar aí, vou tomar as providências. Além de buscar entender o processo pelo qual alguém compreende o funcionamento do sistema de escrita, investigações desse terceiro período mostraram que os alunos bem-sucedidos na escola sabiam muitas outras coisas e não apenas decifrar mecanicamente a escrita. Para ilustrar o que estamos falando, vamos acompanhar uma atividade que será melhor estudada em outros programas desse nosso curso. Você vai ver como crianças que ainda não sabem escrever são capazes de ditar e revisar uma carta em linguagem escrita. Hoje eu trouxe a carta da Maria Angélica, dos alunos da Maria Angélica que a gente escreveu, vocês lembram? Eu vou ler essa carta para vocês, para ver se vocês acham que tem que arrumar alguma coisa ou não, para a gente poder colocar no correio, tá bom? São Paulo, 17 de agosto de 2000. Alunos da Maria Angélica. Recebemos a sua carta com muito carinho e queremos conhecer vocês. A gente estuda na creche central da USP, somos alunos da Clélia e da Ana Lúcia. Algumas crianças têm 7 anos e outras têm 6. A gente brinca na areia, joga bola, pega-pega, duro ou mole, esconde-esconde, pega-pega americano, trepa-trepa, pula pneu, vira de cabeça para baixo, brinca de casinha, tem jogos, pula corda e muito mais. Agora eu vou ler pedaço por pedaço da carta para vocês acharem o que está legal ou não, se tem que mudar ou não, tá bom? Vou começar, olha. Alunos da Maria Angélica, recebemos a sua carta com muito carinho e queremos conhecer vocês. Até aqui, tudo bem? Tá. Agora eu vou ler esse daqui, ó. A gente estuda na creche central da USP, somos alunos da Clélia e da Ana Lúcia. Espera um pouquinho. Por que não pode? A gente estuda na creche central da USP, somos alunos. Por quê? Porque tá errado. Não, não tá errado. A gente também é certo. Porque senão fica a gente e nós. Não pode misturar os dois? Não, tem que ser
Só nós ou só a gente? Ah, tá. Então aqui como ficaria? É por causa que no começo a gente pôs a gente, não é? Isso. Então, só que se a gente põe no começo a gente, até o fim a gente tem que pôr a gente, por causa que senão, se a gente falar a gente e nós, vai ficar muito feio. Ah, tá. Porque Então o aqui resto tá tudo nós. fica tudo misturado, gente? Nós? Fica. Olha, então como que eu escrevo aqui? Olha, tá assim, a gente estuda na creche... Nós estudamos na creche central da USP. Pera um pouquinho, deixa eu arrumar aqui, ó. Nós estudamos na creche central da USP. Somos alunos da Clélia e da Ana Lúcia. Posso ler esse pedaço para ver se você acha que tem que tá? Algumas crianças têm 7 anos e outras têm 6. A gente brinca na areia, joga bola. A gente Nós brinca? Nós brincamos na areia. Nós brincamos. Tá, então peraí. Nós... Não é nós brinca, então? Nós brincamos. Nós brincamos na areia. na areia. Joga bola? Nós joga bola? Nós jogamos bola. Nós jogamos bola. Pega, pega, duro ou mole, esconde, esconde, pega, pega americano, trepa, trepa, pula pneu, vira de cabeça para baixo, nós viramos! Essa atividade mostra como uma criança é capaz de produzir um texto, mesmo antes de saber como escrevê-lo de próprio punho. Descobrindo como se aprende, foi possível compreender por que o processo de alfabetização para alguns é fácil e para outros tão difícil. Em vez de se buscar o porquê do fracasso dos que apresentavam dificuldade para aprender, nesse período tenta-se compreender como aprendem os que conseguem aprender a ler e a escrever e, principalmente, o que pensam sobre a escrita os que ainda não se alfabetizaram. Hoje sabemos que o fracasso escolar não tem como motivo o déficit, mas o desconhecimento de como a criança pensa o que é ler e escrever e como podem ser organizadas boas situações de aprendizagem. O desenvolvimento das ideias nesse terceiro período mostra que as dificuldades na alfabetização de crianças que fracassavam estavam relacionadas ao fato de terem poucas oportunidades de pensar sobre a escrita e sobre seu funcionamento. Em outras palavras, podemos dizer que as crianças e também os jovens e adultos aprendem participando de práticas sociais mediadas pela escrita. Ao contrário do que aconteceu nos 2 períodos que vimos antes, em que a relação som-grafia era considerada a aprendizagem mais importante na alfabetização, hoje se tem claro que aprender a ler e a escrever é um processo muito mais complexo. 30.230%, quer dizer, mais da metade. Quando alguém aprende a ler, está aprendendo também uma quantidade enorme de outras coisas essenciais para o sucesso escolar. Tanto os adultos como as crianças aprendem a ler e escrever ao mesmo tempo em que aprendem para que servem os textos e como eles são usados. Aprende-se a língua fazendo-se o uso prático dela. O que cria distância no desempenho escolar entre as crianças que vêm de famílias onde a escrita é um hábito e das que vêm de famílias onde a escrita é uma experiência pouco comum é a possibilidade, maior ou menor, que elas têm de estar em contato com experiências extraescolares em práticas sociais que utilizam a leitura e a escrita. Quando estas práticas não são frequentes na família ou na comunidade onde a criança vive, ela depende apenas da escola para aprender. Nesse caso, cabe à escola oferecer os meios para que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades. A condição de aluno, pelo qual todo professor passou por muitos anos de sua vida, faz com que ele aprenda muito sobre a profissão, pelo convívio diário com seus professores. A história de sua vida mistura-se muito com o exercício do magistério. Vamos ver agora um pouco dessas histórias de vidas, de professor para professor. A minha vida escolar foi todinha em escolas do estado. A minha primeira série, que foi onde eu tentei me alfabetizar, eu tive um problema. Eu tive várias professoras, pelo que eu me lembro, que minha mãe também conta, eu tive em média 6 professoras num ano só. Então, o que eu lembro de ter saído da primeira série escrevendo era só o meu nome. E lembro também que tinha uma cartilha e morria de medo dela, porque achava que era tudo muito difícil.
Na verdade, a minha alfabetização se deu numa segunda série, em que a professora, eu me lembro hoje, a dona Jamila, ela contava muitas histórias e aquilo me fez ficar apaixonada pelo livro, que, no entanto, não era mais a cartilha, era um livro de segunda série, um livro adotado pela escola, mas que tinha, assim, várias histórias grandes, até com algum contexto, um sentido, não de cartilha, que eram frases soltas. Foi aí que eu consegui me alfabetizar, aprender a ler, a escrever e também a produzir textos. Da pré-escola não me lembro nada, porque lembro assim que eu só brincava, não lembro de momentos em sala, fazendo nenhuma atividade, só lembro de estar brincando. E da primeira série foi muito dramático. Então, na verdade, eu me alfabetizei na segunda série e tenho muito orgulho de ter estudado a vida inteira em colégio público, né, do estado. Então, a primeira série, eu me lembro da cartilha, que é Caminho Suave, que era a única coisa permitida de se ler na escola. Isso me chateava muito, porque eu gostava de ler. Na minha casa eu tinha livros, o meu pai lia bastante, a minha mãe lia para mim, e eu gostava de ler na minha casa. Eu gostava dos meus livrinhos, eu adorava fazer de conta que eu lia, que eu dava aula, desde já de menininha, eu já dava aula para tudo quanto era bichinho, boneca, mas eu não podia participar disso em nenhum momento na escola. Então isso era muito chato para mim, ter que ler só aquela cartilha. E além disso, os textos da cartilha, eu me lembro que eram muito, muito chatos. Eu fiquei um ano inteiro tentando entender o que era usado zabumba, né? Sei lá quando que eu fui saber o que significava aquela combinação. O bebê baba. Então eram coisas que eu aprendia, não é que eu aprendia, eu tinha que decorar, eu tinha que me virar com aquilo sem saber por quê. Então eu não me lembro quando eu comecei a ler e escrever, porque eu realmente passei a primeira série inteira estátua, trancada, com medo, sentadinha lá quietinha, sem perguntar, sem nada. Então eu não me lembro mesmo. Eu acho que se eu pudesse escolher, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de ter sido alfabetizada dentro de um trabalho que é igual ao que eu faço ou melhor. Eu ia ter muito orgulho de ter sido alfabetizada desse jeito. Eu ia ser muito feliz. Eu não esqueço um dia que a professora havia esquecido o relógio e perguntou para a classe se a gente achava que já era hora do recreio. E eu, apesar de ser tímida, disse para ela o seguinte: professora, eu acho que já é, porque nós almoça nessa hora em casa. A professora levantou, foi em minha direção e disse o seguinte: menina, não é almoça que se fala almoça. E a partir desse dia eu nunca mais abri a boca, eu já era tímida e aí eu parei de falar até o final do ano na sala. E em casa, meus pais, né, sempre foram pessoas, meu pai é uma pessoa muito culta, minha mãe lia muito para a gente. Eu lembro da minha mãe comprando livros e lendo à noite histórias, o meu pai também lendo as coisas para a gente e tal. E eu fui para o primeiro ano, mas eu me lembro que eu tinha uma excelente professora, considerada excelente professora, mas assim, extremamente tradicional. E eu lembro de alguns exercícios que eu fazia de coordenação motora, que eu fazia folhas e folhas de exercício. Meu caderno era lindo. E o meu pai, na verdade, assim, o trauma que não tinha da professora, mas tinha do meu pai bravo, brigando, porque tinha que ser perfeito, porque eu tinha que fazer bonito. E era nesse sentido, assim, que ele achava que a letra tinha que ser maravilhosa, né? A minha mãe me levou na escola esse primeiro dia, com um vestido branco, esses de aniversário que parece um bolo. Aí quando eu cheguei, todas as crianças de uniforme, todas sentadas em carteiras normais, e a professora me colocou numa carteira de criança pequenininha, mesa pequenininha, cadeira pequenininha, a primeira lá da frente, lá da classe. Eu não sabia nada, ficava desesperada, né? Não conhecia nada, morrendo de medo. Eu era a única ali, a palhacinha da classe, porque com aquela roupa que já dizia tudo, né? Então, foi muito difícil esse meu primeiro dia. E teve uma situação assim muito triste, porque ela chegou para mim e falou assim: você vai à lousa escrever uma palavra com M. E eu não sabia.
Ela falou assim, eu vou sair um pouco, quando eu chegar, eu quero que essa palavra esteja na lousa. E as crianças começaram a gritar para mim, escreve mais, mais. Eu não sabia escrever, né? A minha mão suava, o giz ficou todo molhado, e a professora estava chegando, né? Ela saiu, ela me deu esse tempo para escrever. Aí um aluno ficou com tanta dó de mim, que ele chegou e falou assim, escreve o M, o A e o R, foi ditando para mim. Eu tremendo escrevendo na lousa. Aí a professora chegou e falou, muito bem, você escreveu, isso mesmo, mas eu tenho certeza que não foi você que escreveu sozinha, que alguém te ajudou. Então, eu passei assim, por algumas situações assim, eu não vou dizer de discriminação, eu acho que situações que me deixaram assim, muito constrangida. Então, eu sempre tive assim, muito medo de ler assim em voz alta, medo de escrever, eu tinha pavor e tenho até hoje. Né? Então, essas situações assim, que ocorreram na minha primeira série, acho que o que gravou mais, né, foi essa primeira série, me deixaram assim, uma adulta, né, que buscasse hoje nos meus alunos a questão da escrita e da leitura o tempo todo, porque eu não tive isso. Tá? Apesar da minha família ser uma família assim, que lia muito, meus pais, minhas irmãs, mas eu tive sempre esse pavor. No que estão pensando? Isso o miúdo não pensa. Será deles? Um pouco mais eles botam corpo. Aí já vão poder vaquejar. Oh, gente, que ideia. Nossa Senhora que livre de desgraça. Vaquejar. Nesse mundão de Deus havemos de encontrar um lugar para nós. Nem que seja uma roça de poucas serventias, mas que dê para de comer o ano inteiro. Com os poderes da vida, a vida da gente vai mudar. Roça bonita, muito meio, muito feijão, fartura e sustância para os meninos se criar. Vamos ter vida nova, sem carecer da conta do gado, a se danar no mato feito uma peste. Depois, havemos de parar numa cidade grande. Vai ser tanta coisa para a gente ver. Esses olhos que só conhecem a desgraça. Os meninos vão para a escola, aprender tudo, ter saber, ler no livro, fazer conta no lápis que nem seu Tomás. Grandes coisas. Seu Tomás sabia muito, mas quando botou o pé no mundo, se acabou no caminho. A leitura serviu para alguma coisa? Serviu? Não serviu para ele aguentar nem 2 léguas. E quem é que vai andar sempre no mato, escondido que nem bicho? Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não. A cena que vimos é do filme Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, que foi baseado no livro de Graciliano Ramos. Aprender a ler e escrever é importante para a vida de todas as pessoas e cabe à escola propiciar oportunidades iguais para todos. E nesse curso, estaremos acompanhando juntos algumas atividades que oferecem a todos os alunos a participação em práticas sociais letradas. Você vai poder fazer uma leitura de todas as mudanças em curso. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!
Olá, professor. Olá, professora. Hoje você vai ver 2 vídeos. O primeiro deles fala da escrita. Ao longo da sua história, a humanidade construiu diversos sistemas de escrita. O nosso sistema alfabético de escrita é apenas um dos sistemas possíveis. No mundo atual, coexistem sistemas de escrita que representam predominantemente ideias, como o chinês, e sistemas fonográficos, isto é, que representam a fala, a série de sons que emitimos quando falamos. Entre os sistemas fonográficos, há os que representam silabicamente a pauta sonora, como o japonês, e os que representam alfabeticamente, como o português. É importante perceber com esse vídeo que a escrita é um bem cultural socialmente constituído e historicamente produzido. Desde os tempos mais remotos, em sua luta pela sobrevivência, o ser humano soube aprimorar os seus sentidos para fazer face às necessidades e perigos da vida cotidiana. Foi aprendendo, assim, a ler os indícios e a interpretá-los. Indícios que foram muitas vezes reproduzidos pelo homem primitivo, como esses realizados há 10.000 anos atrás, em São Raimundo Nonato, no Nordeste brasileiro. Feitas com intenções ainda não totalmente compreendidas pelo homem moderno, foram estas as primeiras manifestações do ser humano na tentativa de fixar aspectos do mundo em que vivia, em um suporte situado fora do seu próprio cérebro. A pedra. Uma mulher dando à luz. Uma cena de caça. Desenhos ainda muito distantes dos primeiros pictogramas que, milhares de anos mais tarde, iniciaram em nossa história uma intenção expressa de comunicação. Nestas primeiras tentativas, um pictograma assim não assegurava uma mensagem precisa, poderia comunicar: caçamos um tatu. Ou foi o dia em que comemos tatu. Ou ainda, o tatu tem medo de nós, e uma infinidade de outras leituras possíveis. Muito tempo passou até que nossos ancestrais descobrissem uma nova forma que viria ampliar consideravelmente suas possibilidades de uma comunicação mais precisa. Representar nos desenhos não mais acontecimentos, mas a própria linguagem. Representar palavras na ordem que eram faladas. Assim, o pictograma primitivo pôde evoluir para homem, caça, tatu. Para cada desenho, um significado, o que possibilitou, com o tempo, a inclusão de desenhos que tornavam mais clara a mensagem. Se 3 tatus fossem caçados, teríamos homem, caça, 3 tatus. Separando cada elemento de acordo com seu significado e tendo como referência a estrutura da língua falada, esta forma de representação começou a ser utilizada por diferentes civilizações em diferentes épocas. Os sumérios, há 5.500 anos, criaram estes pictogramas para as palavras boi, montanha, sol, estrela, homem, mulher e muitas outras. Também há mais de 5.000 anos, a civilização egípcia construía sua escrita. Água, sol, pato, homem, mulher, construindo um sistema com mais de 600 pictogramas. Na Ásia, 5 séculos depois dos egípcios, os chineses criavam os pictogramas que dariam origem à sua escrita. Água, sol, mulher, homem,
e outros, em cada pictograma um significado. Com o crescimento das cidades e das atividades comerciais, cada povo privilegiou um tipo de material como suporte para formas mais rápidas de escrever. Na Mesopotâmia, os sumérios utilizaram argila ainda úmida para suas anotações comerciais e relatos de guerras e conquistas. Os egípcios desenvolveram o papiro, papel rústico, onde os pictogramas eram escritos a tinta. E os chineses fizeram uso de cacos de cerâmica já queimada, onde escreviam com o uso de pincéis. Com o uso mais frequente da atividade de escrever, os sinais foram pouco a pouco perdendo analogia com os referentes de origem. O pictograma boi, criado a partir de uma representação esquemática da cabeça do animal, teve esta evolução na escrita suméria. Sol. Chegaram assim os sumérios a um tipo de escrita inteiramente convencional, hoje conhecida como escrita cuneiforme. Nela não se reconhecia mais o significado pela semelhança com a coisa representada. A forma convencional tinha agora que ser ensinada por alguém que já a sabia. O mesmo ocorreu junto a outras civilizações. Um exemplo egípcio é a evolução do pictograma que designava a palavra jarro. Uma dificuldade que há muito tempo limitava o uso da escrita pictográfica era que somente uma parte da linguagem podia ser representada através deste sistema. O pictograma mulher, por exemplo, não era suficiente para representar todos os significados possíveis dentro do conceito mulher. Um primeiro passo para escapar a essa limitação foi a junção de duas unidades de escrita para representar uma terceira. Assim, mulher mais o pictograma manto passa a significar princesa. Mulher mais montanha, uma referência aos montanhosos países vizinhos, passa a significar estrangeira. E com o pictograma estrela, divina. Como outros povos, os chineses valeram-se desse mesmo processo. Um exemplo é mulher, mais mulher, significando discussão. Procurando ampliar as possibilidades do sistema, a escrita pictográfica utilizou também a representação de gestos, como o egípcio, ir e vir. E outros tipos de analogia, como em sumério, a junção do ovo ao pictograma pássaro, para significar filho ou filha. Entretanto, continuava impossível representar nomes de pessoas ou lugares e palavras abstratas como vida ou morte. Uma nova maneira de escrever surgiu quando a escrita começou a representar não mais os seres, as ações ou os objetos, mas a representar o som da fala. Um exemplo desta passagem do pictográfico para o fonográfico foi o uso fonético do pictograma sumério Ti, flecha. Ti, em sumério, também queria dizer vida, e um dia as regras do sistema foram rompidas e alguém usou o pictograma flecha para significar vida, uma vez que tinha o mesmo som, Ti. Para isso criou a convenção de que Ti, precedido do pictograma homem, passaria a significar vida. E Ti, precedido do pictograma madeira, continuaria com seu significado tradicional, flecha. A partir de então, o leitor já não tinha na escrita diretamente um significado. Ele tinha a representação do som Ti, que poderia significar flecha ou vida. O mesmo processo ocorreu no Egito. A palavra Sa, que significava pato, significava também filho. Passou-se então a usar Sa tanto para pato como para filho, como nos complementos ao nome do faraó, considerado filho do sol. Assim, a escrita pictográfica ou ideográfica, que representava as ideias, passou a incorporar também a representação dos sons da fala. Com esta conquista, abriu-se para essas civilizações a possibilidade de escrever todos os sons da linguagem oral, inclusive os nomes próprios, como nomes de pessoas e lugares. Outro processo foi a junção de duas palavras para corresponder à escrita de uma terceira. Criando um exemplo em língua portuguesa, se pegarmos o pictograma ir mais o pictograma mão, formamos a palavra irmão. Ou em inglês, se criarmos o pictograma bee, que significa abelha, mais o pictograma leaf, que significa folha, teremos believe,
em inglês, acreditar. O uso somente da primeira sílaba da palavra representada por um pictograma foi outro recurso utilizado na transformação do sistema ideográfico para o sistema fonográfico de escrita. A junção de per, que significa casa, mais re, boca, e mais f, primeira sílaba do nome da serpente com chifres, formou a palavra egípcia peref, que significa sair. O novo sistema foi adotado por muitos povos. Os habitantes da ilha de Creta, ao expressarem a língua grega, transformaram todos seus pictogramas, que eram ideográficos, em valores silábicos. Tempos depois, no Oriente, o povo japonês apropriou-se de ideogramas chineses para construir sua escrita silábica. Os ideogramas chineses paz, somar e limite maior passaram para o japonês como as sílabas a, ka e i, formando a palavra Akai, que significa vermelho. Nos últimos séculos do segundo milênio antes de Cristo, povos semíticos como os fenícios desenvolveram um grande intercâmbio comercial com outras nações do Mediterrâneo, trazendo para suas culturas pictogramas de origem egípcia, cretense e de outros povos. Usaram esses pictogramas como a primeira consoante dos nomes traduzidos, como o per, casa egípcio, traduzido para bet, casa em língua semítica, que séculos mais tarde viria a dar origem ao beta grego e ao b latino. Também o dalet semítico, significando a porta da tenda, deu origem ao delta grego e ao d latino, passando a maioria dos caracteres hoje conhecidos por este processo. Os fenícios, como os egípcios, escreviam apenas as consoantes que adquiriam um valor silábico, onde as vogais eram deduzidas do contexto em que estava a palavra. O nome do rei Davi, em hebraico, embora grafado apenas com as consoantes, era lido Davi, com o sentido de leitura inverso ao nosso. E, finalmente, por volta do ano 800 a.C., os gregos, conhecendo a escrita consonantal fenícia, nela introduziram a escrita das vogais, conseguindo assim representar separadamente todos os elementos que compõem uma sílaba.